Bem, nós vamos entrar agora no material propriamente dito, que é o material que nós vamos trabalhar no curso. Lembrando, é um material que está aí com referência, ele vai trazer conceitos, vai trabalhar cerimonial, protocolo e evento, tá? É um material de 2012 do Instituto Federal do Paraná, mas ele vai ajudar bastante vocês a entenderem muitas coisas, né? Vou passar um pouco dentro do que ele está falando aí, e eu vou entrar no propriamente dito. Aí vem uns ícones, tá? Para vocês entenderem que esses ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de linguagem e facilitar a organização e leitura hipertextual. Então, quando ele diz aí, atenção, indica os pontos de maior relevância no texto. Saiba mais, oferece novas informações que enriquecem assunto ou curiosidades e notícias recentes relacionadas ao tema estudado. O glossário indica a definição de um termo, palavra ou expressão utilizada no texto. E mídias integradas, sempre que se desejar que os estudantes desenvolvam atividades empregando diferentes mídias, vídeos, filmes, jornais, ambientes virtuais e outros. E atividade de aprendizagem. Essas atividades de aprendizagem é onde estão as atividades iniciais, tá? Apresenta atividades de diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado, né? Então, é aqui onde tem atividades de aprendizagem, que é aquelas atividades que vocês devem entregar, tem lá as páginas já pré-determinadas e aí para cada atividade. Então, vamos lá, né? Aí está o sumário, tudo que foi falado aí, mais outras coisas que vão entrar, vou passar um pouco adiante, tá? Vou passar aqui a palavra do professor, depois vocês podem dar uma lida com calma. Nós vamos entrar agora em uma coisa bem legal, que se chama-se, tá? O conceito de evento, né? Nessa primeira aula, conheceremos o conceito, origem histórico dos eventos e sua importância para os serviços públicos na sua atividade diária. Então, vamos entender primeiro. O homem, como ser social, sempre buscou subsídios de conhecimentos na própria história. Para os servidores públicos, não é diferente, visto que o desempenho de suas atividades diárias está rodeado de eventos tais como posse de governadores de estado, prefeitos, presidentes, cerimônias cívicas em geral, recepção de autoridades, inaugurações e outorga de títulos. Por isso, é de suma importância que conheça as origens e o histórico dos principais eventos, não somente em âmbito mundial, como em esfera nacional. Então, para definir eventos, buscamos o conceito de diversos autores. Tá? Então, vamos lá primeiro entender o que é isso, né? Segundo Cogo, 2009, página 48, citado por Oliveira e Bond, 2011, página 32, o evento é o acontecimento em que se aproveita para atrair a atenção do público e da imprensa sobre a instituição. Pode ser criado artificialmente, pode ser provocado por vias indiretas ou pode ocorrer espontaneamente. Segundo Sesca, 1997, na página 14, evento é um acontecimento criado com finalidade específica de alterar a história da relação organizacional público em face das necessidades observadas. E segundo Matias, 2001, página 2, evento é componente do mix da comunicação que tem por objetivo minimizar esforços, fazendo uso da capacidade sinérgica da qual dispõe o poder expressivo no intuito de engajar pessoas numa ideia ou ação. E segundo Veloso, 2001, página 3, os eventos e as cerimônias constituem-se meios de estabelecer a comunicação aproximativa entre pessoas e público de organizações governamentais ou privadas, né? Aqui ele traz o conceito. Aí vamos lá. Em seu sentido mais amplo, eventos envolvem pessoas tanto na sua organização e preparação quanto na participação propriamente dita. É uma forma efetiva de integração de ideias, conceitos, conhecimentos e também de promoção de produtos e serviços das organizações. Então, isso nós vamos ver que o evento, dependendo do evento, ele vai trabalhar várias coisas. Agora, vamos ver as características, né? Outra característica dos eventos é o fator econômico envolvido, né? Ou científico também, mas é econômico, porque mesmo que eu faça um evento acadêmico, tem o fator econômico envolvido.
No caso de eventos internacionais, com certeza atrairá um grande público, o que irá contribuir grandemente como atividade econômica. Matias 2001 complementa afirmando que, atualmente, o evento, em função dos objetivos fixados, do grande número de pessoas que envolve e das diversas expectativas e necessidades que essas pessoas apresentam, tornou-se uma importante atividade econômica e social que deve ser tratada de forma profissional. E muitas das vezes, mesmo empresas que fazem eventos, precisam se profissionalizar. Né? A gente vê, por exemplo, aqui em Teresina, eu vejo muita empresa, até no interior do Piauí, como em outros estados, empresas que trabalham com eventos que há falhas grotescas por falta dos profissionais conhecer o mínimo. Nós vamos ver aqui alguns exemplos em breve, e que não faz, ou seja, às vezes eles quebram o protocolo que não deveriam quebrar. Congo 2009, citado por Oliveira e Bond, 2011, acrescenta: se bem articulado um evento, tende a ser um excelente meio de comunicação aproximativa, pois propicia a participação direta do público na empresa ou no evento, etc. Né? Agora vamos para o sucesso de um evento. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá? O sucesso de um evento. Contudo, são necessárias certas medidas para que os objetivos propostos sejam o quê? Alcançados. A organização, o planejamento e a execução requerem do organizador um perfil característico para o desenvolvimento dessa atividade tão importante, tanto para as organizações quanto para a sociedade de modo geral, especialmente na atualidade. Portanto, um evento gera uma grande oportunidade de atrair a atenção do público e manter, elevar ou restabelecer a imagem de uma empresa ou de uma instituição. Eu vou chamar a atenção aqui, tá? Porque muitas das vezes a pessoa, no meio acadêmico, quer organizar um congresso. E muitas das vezes a pessoa que quer organizar não tem esse conhecimento mais técnico. E aí, às vezes, acaba gerando problemas. Eu vou dar exemplo claro, eu fui para vários congressos, e um deles, eu tive de vários congressos acadêmicos, que eu fui aqui e fora do estado do Piauí, até nível internacional, é a clara percepção de que os organizadores convidam pessoas para ajudar na organização e muitas delas não se importam de executar o que foi planejado. Isso acontece muito em equipe de recepção, né? Você está no evento, a pessoa que está lá, acontece com alunos, com pessoas, por exemplo, na UESP, se eu estou aqui em Teresina e vai ter um evento e a equipe da organização não sabe onde é que fica o setor X, ela gera um problema que as pessoas vão perguntar onde é que fica o setor. Na Federal do Ceará, que eu fui agora em outubro, eu tive um problema sério. Eu não sabia qual era o local, fui perguntar à organização, não, fica aí no outro lado, né? Porque eu estava no setor da parte das letras e a Casa de Cultura, e era atravessar a rua, tinha um outro prédio. Incrível que pareça, alguém foi e levou, né? Depois com boa vontade levou, que era obrigação da pessoa, da organização, e disse, ó, pode falar para fulano. Eu perguntei, onde é que fica o prédio? A pessoa que me levou não sabia. Então, tinha uma pessoa no outro portão que disse, o prédio é ali em frente, tá. Quando eu chego no prédio em frente, é assim, embaixo, do lado direito, era o nome de um, era Ícaro, acho que Ícaro Ferreira, do lado direito era Raquel de Queiroz, e em cima tem um outro nome. Então, a pessoa que estava na porta do local disse, não é aqui não, é no outro prédio ali. E eu fui rodar, chegou lá, não era, voltei. Eu, depois de subir, desci lá do prédio, não, é aqui mesmo. Era na entrada que eu estava. Então, eu tenho que ter cuidado de toda a equipe, porque se uma equipe falha, alguém da equipe falha, gera um problema na organização. A equipe de logística, a equipe de recepção, tudo. Se tem equipe de logística que era olhar a parte de mídia, de data show, etc., está tudo ok, e não olha, e se não está funcionando lá, gera um problema na estrutura do evento. Né? Então, a gente vai entender isso. Vamos continuar aqui, tá? E o resumo, né, nessa parte aí, abordamos a conceituação de diversos autores sobre o evento e a importância deles para servidores públicos na sua atividade diária. A ideia desse curso, gente, é que vai dar subsídios para que vocês, quando for trabalhar em eventos, ajudar na organização de eventos, a gente possa ter um pouco de cuidado, né, para que não tenha problema. Veja que apareceu aí, saiba mais. Ó. Para saber mais sobre esse assunto, leia o artigo Mobilização Social e Evento. Existe correlação? De Cíntia Rodrigues, que está disponível, se vocês copiarem aí, vai levar vocês para esse texto para ter mais informação. Né?
Então, é crucial que a gente tenha um pouco de cuidado no que está sendo trabalhado, né? Do que está sendo proposto. Alguma pergunta, gente, até aí? Fica à vontade, tá? Tudo bem? Está bem claro aí para vocês? Por que eu estou sendo colocando isso? Porque, em grande parte, quando a gente está na organização, a gente gera. Gente, organizar um congresso acadêmico ele não é difícil. É preciso pegar ou participar dele. É preciso entender como eu vou desenvolver esse evento. Né? E depois vou mostrar um projeto de como faz um evento. Eu vou organizar o ano que vem um congresso brasileiro, aqui em Teresina, que é da minha área sobre português e espanhol. E eu já organizo evento há muito tempo. Né? Já organizei vários congressos a nível nacional e internacional. E fora participar deles. Né? Participar é mil maravilhas. Já ajudei na organização, mas ser o presidente, o cabeça, é outra coisa. Então, preciso entender desde a organização, pensar com pessoas para verificar isso, a parte cultural, a parte de recepção, né, a parte financeira, que também é outro problema. Não precisa se gastar muito. Precisa ter ideias que economizem, mas que faça com qualidade. É isso que é a ideia que também a gente vai trabalhar aqui, mostrando alguns exemplos, tá? De como organizar, de como pensar e de como estruturar isso, né? Então, lembrando que há eventos que não são eventos gastronômicos, são eventos acadêmicos que mais vão ter um coffee break, né? Algo para comer mais básico. E não, a menos que você tenha dinheiro suficiente para bancar também isso. Mas evento que nós vamos acadêmico não é evento, a menos que seja gastronômico. Mas não é evento gastronômico. Então, às vezes, as pessoas gastam, às vezes, com uma coisa supérflua, que esquece de gastar ou excede os valores que deveriam pensar no que era mais primordial ou fundamental do evento. Tá? Tudo bem? Então, vamos passar agora para outra parte aí. E lembrando, essa atividade que vocês vão me entregar até a próxima semana, que é a atividade de aprendizagem que vai estar liberada para vocês, que é aí na página aqui. Você, com certeza, já participou de algum evento. Como você percebeu a organização desse evento? Anote quais aspectos positivos e quais negativos você observou no tocante à organização. Gente, isso aqui vocês podem falar mais de um. É uma das atividades que vocês vão entregar, tá? Lá no Google Sala de Aula. Eu participei de vários eventos. Eu fazia críticas, etc. Hoje eu já modero essas críticas. Porque eu já não fui só parte da organização, mas como também na cabeça de organização de eventos locais, nacional e internacional. E não é tão fácil, né? Precisa pensar de várias formas e às vezes a gente faz, mas esquece que às vezes os cabeças organizam bem, mas as pessoas que entram na execução, né, do evento acaba gerando erros grotescos. Erros grotescos, né? Ou pessoas entram na recepção e na organização, e entram na recepção e as pessoas nem sequer sabem onde estudam, nem sequer sabem em que prédios estão os eventos. Isso é ridículo, né? Você precisa entender. É como alguém que trabalha na universidade, ele só sabe o setor dele, da biblioteca, mas não sabe que coordenação fica onde a diretoria fica onde. Tem gente que não sabe. É preciso acordar para isso quando é para evento, tá? Então, essa é a atividade 1. Lembrando que ele vai dizer a atividade 1, quais são as páginas, aí as anotações. Deixa que é um material bem simples, não tem problema nenhum. Eu vou entrar agora na outra parte, gente, que é as origens dos eventos, tá? Para a gente entender. Veja que eu estou trazendo um histórico para lá na frente a gente começar a ver a parte mais específica. Histórico e origem dos eventos. Você sabia que os primeiros eventos foram os Jogos Olímpicos da Era Antiga, datados de 776 a.C., e aconteciam em Olímpia, na Grécia? Que no século XIX, o barão Pierre de Coubertin fundou o Comitê Olímpico Internacional, chamado COI, em 1894, que o COI se tornou o órgão dirigente do movimento olímpico, cuja estrutura e as ações são definidas pela Carta Olímpica, que a partir desses eventos, o espírito da hospitalidade
Perdão, aqui está sem áudio, tá? Então, só voltando aqui, tá? Então, apesar das origens antigas, os eventos estão cada vez mais presentes na atualidade. As empresas realizam eventos como forma de divulgar produtos, vender ideias e conceitos e integrar pessoas. E também, dependendo do evento acadêmico, ele faz isso. A queda do Império Romano, o triunfo do cristianismo e o estabelecimento de reinos germânicos em terras que haviam sido romanas marcaram o início da Idade Média. Apresentou características bem definidas, como o imperialismo da igreja e a atividade comercial desenvolvida próximo aos castelos e mosteiros. Uma coisa bem interessante, né, do que fala desse lado histórico, para a gente entender muito bem como isso funciona. Tá? Então, na Idade Média, foi marcada por uma série de eventos religiosos e comerciais que causaram o deslocamento de um grande número de pessoas, como membros do clero, mercadores e outros. Nessa época, ocorreram eventos de grande repercussão. A renovação da vida urbana, após um longo período de vida rural, girando em torno dos castelos e mosteiros, o movimento das cruzadas, a restauração do comércio, a emergência de um novo grupo social, que foi chamado de burgueses, e, sobretudo, o renascimento cultural com um forte matiz científico-filosófico, que preparou o caminho para o renascimento italiano, eminentemente literário e artístico. Os principais tipos de eventos que marcaram essa época foram os religiosos, as representações teatrais e as feiras. No século XI e XII, começaram a ocorrer várias mudanças sociais, políticas e econômicas. Evoluções técnicas possibilitaram o cultivo de novas terras e aumentaram a diversidade dos produtos agrícolas, que sustentaram uma população que cresceu rapidamente. O crescimento populacional e o aumento da produtividade agrícola permitiram o fortalecimento da vida urbana. As cidades cresceram e tornaram-se centros de comércio e artesanato, abandonando a sua dependência agrária em torno dos castelos e dos mosteiros. O declínio da Idade Média foi um período marcado por muitas viagens de diferentes profissionais da época, artistas, artesãos, músicos e poetas que queriam divulgar seu trabalho e conhecer outras localidades. Assim, surgiu a necessidade de se criar estalagens e albergues, e também de melhorar as condições de segurança nas estradas. Afinal, muitas dessas viagens realizadas por jovens da nobreza que buscavam complementar seus conhecimentos e adquirir experiência profissional. As regiões norte e sul da Europa foram interligadas por rotas terrestres e fluviais criadas pelas atividades comerciais. As feiras eram os locais de compra e venda de produtos dos negociantes. Até o século XIV, as feiras mais importantes eram na região de Champagne, na França. E agora vamos tratar um pouco da Revolução Industrial. O advento da Revolução Industrial no século XVIII trouxe grandes mudanças à sociedade, transformando a economia manual em mecanizada. O trabalho humano ou animal foi substituído por outros tipos de energia, como a máquina a vapor ou de combustão. Todas essas mudanças também se refletiram nos tipos de eventos, tornando-os mais científicos e técnicos. E agora vamos ver os dados históricos dos principais eventos mundiais. Em 1928, a Feira de Leipzig, na Alemanha, que é a mais antiga do país, famosa até hoje, responsável por atrair milhões de turistas todos os anos. O primeiro congresso científico aconteceu em 1681 em Roma, foi um congresso de medicina geral que deu início a eventos de cunho não religioso. O primeiro evento técnico foi o Congresso de Viena, que aconteceu em 1815. Em 1841, acontece o Congresso Antialcoólico na cidade de Leicester e Langenfeld. Em 1844, aconteceu a Conferência de Berlim, com o objetivo de estabelecer algumas regras básicas para o desenvolvimento da África ao sul do Saara. Em 1919, aconteceu a Conferência de Paz em Paris para delinear os termos de paz para a guerra. Lembrando que no seu lado direito tem um artigo que fala evento, um instrumento de relacionamento na Antiguidade e na Idade Média, de Gilda Fleury Meirelles, que você pode acessar pelo link, tá? Está aí abaixo. E curiosidade, quando eu tinha 11 anos de idade, aconteceu a Copa do Mundo em 1970.
Oportunidade em que o Brasil foi tricampeão em Guadalajara, no México. Acredite, para mim foi um evento inesquecível. Eu vivi cada partida, cada oportunidade de gol perdido, cada vitória. O último jogo da Copa foi Brasil e Itália, e Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, marcou o quarto gol. Ganhamos por 4-1 da Itália numa bela tarde de domingo. Diante dessa recordação, não há como negar a importância de um evento em nossa vida, né? Foi elaborado pelo autor aí do texto. E o resumo: aprendemos nesta aula o histórico e a evolução dos principais eventos no mundo e em nosso país. Aprendemos que, das feiras originárias, na Idade Média, há grandes eventos que ocorreram em nossos dias. Tudo teve início com um simples comércio fora do quê? Dos castelos. E a atividade que vocês vão entregar depois, a pergunta é, pelas concepções apresentadas pelos autores, eventos são acontecimentos históricos, independentemente de ter participado deles ou não. O que mudou no mundo a partir do que se chama de evento? Aí vocês vão escrever um pouquinho para explicar o que vocês, né? O que mudou de evento? Se tornou mais profissional? Começou a ter mais gente qualificada? Né? Então, veja que aí eu vou trazer toda essa discussão. E aí a gente vai entrar na última fase da aula de hoje, que é classificação de eventos. Tá? Mas antes disso aí, eu gostaria de perguntar se tem alguma dúvida, fica à vontade. Tá ok? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Lembrando que a gente está fazendo histórico para depois entrar na parte... E agora a gente vai entrar na parte de técnica, né, que é a classificação de eventos. A gente está na parte histórica, né, que é crucial para quem vai trabalhar nisso entender. Então, nesta aula, conheceremos a classificação e os tipos de eventos atuais e sua importância para o servidor público. Tá? Todo evento nada é mais do que uma forma de reunião. A reunião caracteriza-se como um embrião de todos os tipos de eventos. Trata-se do encontro de duas ou mais pessoas a fim de discutir, debater e solucionar questões sobre determinado tema relacionado com suas áreas de atividade, né? Meirelles falando aí em 1999. Lembrando que quando eu trato de um evento, é um evento que também, por mais que seja científico, simples, mas ele desenvolve a parte econômica, né? Quando eu faço um pequeno evento, eu tenho uma parte de alimentação, às vezes de hospedagem, de transporte, de contratação de profissionais. Tudo isso envolve dentro de um evento. Tá? Então, veja que o evento também ele não deixa de ser econômico, só um encontro acadêmico, mas é econômico, questão social também, isso vai fazendo diferença, tá? De estrutura, precisa ir melhorando e por aí afora. Tipos de eventos. A seguir, apresentamos alguns tipos de eventos que são os mais utilizados por órgãos públicos, entidades e empresas privadas. Os eventos podem ser classificados de acordo com o público que atinge e os objetivos a que se propõe. Para conhecermos a classificação genérica de eventos, buscamos a teoria na visão da autora Cleusa Gimenez Sesca, 1997. Vamos entender o que são eventos fechados. São aqueles cujo público já está definido, recebe um convite e não são abertas precedências para novos participantes. Na entrada do local do evento, o participante faz sua inscrição. Normalmente, recebe uma pasta com caneta e papel para anotações. E, ao final do evento, recebe um certificado de participação em seu nome, onde consta o total de horas cumpridas, sendo desenvolvidos, chancela e assinatura do representante da instituição que promoveu o evento. Por exemplo, congressos, né, que a gente participa, com lotos, etc. Então, esses chamados eventos fechados. Agora, nós estamos trabalhando termos técnicos, tá? Eventos fechados são eventos que têm número de inscrição, pessoas já pré-definidas. Ele pode até fazer inscrição no dia, mas ele vai ter uma identificação, etc. Os eventos abertos, tá? Vamos precisar entender o que são eventos abertos, são aqueles destinados ao público em geral. Esse público normalmente faz sua inscrição antecipadamente ou paga seu ingresso, como, por exemplo, participação em shows, né? Tanto em eventos fechados quanto abertos, os convites ou inscrições representam uma forma efetiva para o organizador prever o número de participantes, estabelecer possíveis ajustes quanto à recepção do público-alvo. Tanto em shows abertos e fechados, tem um controle, porque você tem um espaço que cabe 1.000 pessoas, tem 2.000 inscritas, tem que ter cuidado, porque senão daqui a pouco 1.200, 1.300 querem estar lá dentro e não cabe. Isso pode gerar um tumulto, né, num evento, etc. Mesma coisa num lugar aberto. Por mais aberto ele é fechado,
no sentido, né, a divisão, mas mesmo que um lugar aberto, por mais um espaço aberto que eu tenha, ele tem uma limitação de público, né? Eu vou fazer um show gratuito na Ponte Estaiada, cabe 10 mil, tem 100 mil pessoas ali, 50 mil, não vai caber naquele espaço, né? Então, isso pode gerar um tumulto. Então, tem toda uma questão de logística, segurança, equipe de apoio, tá? Então, tem que ter muito cuidado também, tanto em eventos fechados como abertos. Lembrando, os fechados são os espaços, né? Você tem um auditório, uma sala, um mini auditório, etc. Os abertos são espaços amplos, né? Ao ar livre, por exemplo, com coberto, mas que deve ter um pouco de cuidado, tá? Vamos lá, continuando. Aqui para a gente pegar, tá? Se tiver alguma dúvida, pode, né? E categoria de evento? Em relação à categoria de evento, eles podem ser classificados em eventos institucionais, são aqueles utilizados por entidades de classe, entidades sem fins lucrativos, órgãos públicos, instituições de representatividade social, com o objetivo de promover a instituição. Aí depende do que vai ser feito, né? E eventos promocionais, são aqueles que promovem um produto, pessoa, entidade ou governo ou dão apoio ao marketing. Lançamento de livros, de produtos, de marcas, né? Então, quando a gente trabalha em eventos institucionais, a gente fala de congressos, né? Colação de grau, formatura, etc., estão nos eventos, tá? Aulas inaugurais, por exemplo, são chamados institucionais, né? E áreas de interesse de evento. Aí tem vários. Em relação à área de interesse de evento, podem ser classificados em eventos artísticos, que são relacionados a qualquer manifestação de arte ligada à música, pintura, poesia, literatura e outras, lançamento de um livro, um recital de piano, são exemplos desse tipo de evento. Os eventos científicos tratam de assuntos referentes às ciências naturais e biológicas, por exemplo, medicina, tal, como qualquer outro evento científico, em letras, em humanas, vai depender aí o que está sendo tratado. Os eventos cívicos são eventos relacionados a comemorações que dizem respeito à história de um povo. Exemplos seriam Parada de 7 de Setembro, simulação da morte de Tiradentes, emancipação política, entre outros. Tá? Eventos políticos são aqueles organizados por partidos políticos com o objetivo de promover e apoiar autoridades políticas. Eventos governamentais, realizados pelo governo federal, estadual, municipal, como inaugurações, por exemplo. Eventos empresariais, são eventos organizados pelas empresas com o objetivo de promover o lançamento de um produto, aumentar as vendas, inaugurar um novo local, ou simplesmente chamar a atenção do público para os serviços prestados pela empresa. Lembrando que aqui, quando eu falo organização cerimonial de evento, a gente também pode trabalhar em eventos particulares, tá? Por isso que aqui ele está sendo mais amplo do que a gente está discutindo, né? E vamos trazer não só acadêmico. E eventos culturais, que ressaltam os aspectos de determinada cultura para conhecimento geral ou promocional, tá? Temos eventos desportivos, que são eventos que podem ser de ordem local, municipal, regional e até internacional. Exemplo, características são as Olimpíadas, a Copa do Mundo, os Jogos Pan-Americanos e toda modalidade que envolva assuntos pertinentes ao desporto. A outra coisa são os eventos folclóricos, né? São eventos relacionados a acontecimentos que dizem respeito a traços da cultura de um povo. Exemplo, características são as festas juninas, na qual acontece a simulação do casamento entre pessoas que vivem no mesmo ambiente rural e propiciam os participantes não somente a convivência social, mas, sobretudo, a oportunidade de saborear as bebidas, doces e salgados provenientes do meio rural, bem como as músicas e vestimentas, né? Comidas típicas, tá? Eventos de lazer, que são aqueles que proporcionam entretenimento aos seus participantes, parques de diversões, são exemplos bem característicos. Eventos religiosos, são os que têm por objetivo a promoção de valores morais e religiosos, a integração de pessoas adeptas dessa religião e a adesão de novos fiéis. É utilizado também para inaugurar um local como igreja, sinagoga, templo e outros. E os eventos sociais, como os casamentos, são os exemplos de eventos sociais, nos quais, além da questão social envolvida, surge o aspecto legal, jurídico, testemunhado pelos padrinhos. Eventos turísticos, que também é um ponto que dá muito dinheiro, explora os recursos turísticos de uma região ou país por meio de viagem de conhecimento profissional ou não, tá? Então, veja que esses são os tipos de eventos. E aí é classificado qual tipo de evento estamos tratando aqui. Agora vamos falar
extensão dos eventos. Então, em relação à extensão dos eventos, podem ser internacionais, quando houver representante de 2 ou mais países, além do país sede, pan-americano, quando houver representante de 2 ou mais países da América Latina, além do país sede, nacional, quando houver representante de diversos estados do país, tá? O regional, nordestino, por exemplo, quando houver representante de 2 ou mais estados de uma mesma região, estadual, quando houver representante de 2 ou mais cidades do mesmo estado, e municipal, quando for realizado na sede do município. Então, veja que a extensão do evento, ele vai ser classificado dentro desses eventos aqui, dessa forma. Agora, tem que ter cuidado quando eu vou para a organização. Quanto maior é o evento, a extensão desse evento, mais cuidado deve se ter na organização. Por isso que tem a equipe de organização, a equipe de cerimonial, o cerimonialista, tudo é crucial. A equipe cerimonial nós vamos ver depois, tá? É uma grande equipe que vai trabalhar, porque uma coisa é o cerimonialista que coordena o cerimonial, outra coisa é a equipe de logística que dá o suporte. E as dimensões, vamos ver aí as dimensões. Então, os eventos podem ser pequeno porte, são eventos locais realizados na empresa por um setor, por uma organização de pequeno porte, exemplo, reunião, café da manhã de um setor órgão. Então, dentro da instituição pública, então, é um evento de pequeno porte, é um evento de médio porte, são eventos que envolvem mais de um setor ou todos os servidores ou funcionários, tais como jantar de confraternização de final de ano, assinatura de um convênio ou parceria que envolva os convidados e parceiros. Isso vale também para curso de capacitação, palestra, etc. E grande porte. São aqueles que atraem um grande público de visitantes com ampla cobertura de mídia e benefícios econômicos para a comunidade local e regional. Exemplos de eventos de grande porte são feiras agropecuárias, exposições estaduais e regionais e feiras gastronômicas, como congressos também, né? Mega eventos são eventos nas quais a magnitude afeta economias inteiras e repercute na mídia global, tá? Como Olimpíadas, Copa do Mundo, feiras mundiais, congressos internacionais ou nacionais, são megas eventos que você vai ter aí 500 pessoas, 1.000, 5.000, 10, 30, 50, 1 milhão de pessoas, imagina a Copa do Mundo, né? Todo um estádio, 40, 80 mil, quanto não tem de pessoas lá visitando, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. E a partir daí, como é que eu posso ter condições, né? Ou entender que isso gera dinheiro? Um concurso público, por exemplo, não é só um concurso para vaga, né, para a pessoa ir trabalhar, mas ali envolve a questão social, a questão econômica, turística, né? Porque quando eu falo que é o nome quente, alimentação, transporte, hospedagem, veja que isso gera dinheiro. Um congresso simples que a gente faz dentro da universidade, ele tem essa mudança. Veja que, por exemplo, aqui dentro da sede da UES, você tem um pessoal que vai precisar se alimentar, né? Eu vou precisar também de uma logística, dependendo do evento, ele tem um gasto, ele vai cobrar um valor, então vai precisar da pessoa quando vir ter hospedagem, alimentação, tudo isso vai ser incluído, né? Ele vai visitar os lugares. E curiosidade, tipologia de evento e exposição, atenção aqui que vamos dar uns nomes específicos, tá? Concurso, este evento competitivo visa estimular os participantes a alcançarem meta ou objetivo antecipadamente definidos a partir de critérios pré-determinados por um comitê. Eu posso ter um roadshow, que possui como objetivo conquistar clientes e o apoio da população, divulgando a empresa, assim como seus produtos e serviços, tá? Showcasing, este evento representa um novo conceito de exposição através de vitrine interativa, onde são expostos os produtos, né? Table show, destinado para empresas que queiram apenas criar e manter relacionamentos comerciais, sem necessariamente mostrar qualquer produto. Veja que a gente usa muito também o roadshow, né? Não só cliente, mas eu quero divulgar um evento, uma marca, tá? Então, a partir daí, o roadshow ele é muito usado, né? Muito usado, tá? E showcase também, né? Só que ele é uma coisa mais para produtos, marcas, livros, só que é uma coisa mais interativa, né? Uma vitrine interativa, vamos dizer assim. Tá? O servidor público, no desempenho de suas atividades, deve conhecer e distinguir os diversos tipos de eventos que podem ocorrer no seu órgão ou na instituição pública. Então, gente, resumindo por hoje, conhecemos e distinguimos diversos tipos de eventos de acordo com sua área, categoria, interesse e extensão, e atividade é o seguinte, né? Veja que são 3 atividades.
Você já participou de um evento institucional governamental? Comente como foi, o que teve de interessante nesse evento, né? E aí veja que é crucial para que a gente saiba o que estamos debatendo, tá? E aí depois a gente vai discutir aqui os tipos de eventos, né? Que é na próxima aula, mas aqui, por hoje, a gente para aqui, tá? E eu gostaria de abrir para perguntas. Então, nessa ideia do primeiro, a gente primeiro vai ter conhecimento um pouco mais histórico, mais técnico, aí já começa a ter uns conceitos técnicos, até na hora de a gente, quando for fazer um roteiro de um evento, ou organizar um projeto de um evento, precisa ter esse conhecimento. Que tipo de evento nós estamos trabalhando? É um evento, mega evento, pequeno evento, médio porte, etc. Tá? Alguma dúvida até aí, gente? Fica à vontade. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? O que acharam de hoje, né? A gente está no início, tá? Vocês vão ter a oportunidade de dar uma lida e algumas perguntas. Fiquem à vontade caso queiram fazer perguntas, tá? Tudo bem? Oi? Eles estão aí por aí ainda? Estamos sim, professor, acompanhamos aí toda a sua Marcos, ministração. pode falar. Marcos, Jéssica. Por que a ideia disso de mostrar? Que depois a gente vai trabalhar com mais detalhes. É porque quando vai fazer um evento, as pessoas não têm noção o que é esse evento, e faz de qualquer jeito. E o fazer de qualquer jeito, sem o conhecimento técnico, acaba gerando problemas para o evento. Não precisa se gastar muito. Precisa-se que a gente tenha uma visão de como ideias, de como fazer um evento bem organizado, mas sem gastar muito. Eu vou fazer um congresso brasileiro de passageira com tudo, que eu não gasto 50 mil reais. Mas tem gente que acha que vai gastar 300 mil. A menos que você quer trazer um mega cantor, etc., né? Mas aí, eu posso fazer um grande congresso sem precisar gastar muito. Pois não, Jéssica? Levantar a mão e fica à vontade. Eu só se o senhor vai disponibilizar os slides, né, para a gente poder responder as questões. E perdão pelo atraso, eu estava ocupada e aí eu vou precisar revisar o conteúdo. Mas é um curso da qual eu me interessei muito, porque eu sempre tive vontade de aprender, né, sobre cerimonial e tal. E para mim é importante, para a gente do jornalismo é importante. E um detalhe, viu, Jéssica? As atividades são desse material que já está na plataforma. Eu vou mandar depois para o e-mail de vocês, tá? Mas já está na plataforma. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp também. Se não me engano, acho que eu já coloquei. Se não coloquei, eu vou colocar. Tá? Então, esse material, o primeiro material que vamos usar, é esse material aí, que já foi colocado, e as atividades são desse material. No início, são perguntas mais básicas, né? Do que a gente já participou, do que a gente viu, tá? Mas a gente vai começar com questões mais detalhadas lá na frente. Primeiro é saber o que é isso, né? Esses termos, porque na hora quando eu for elaborar um evento, e é uma área, gente, que cresce muito no Brasil, eu vou pegar eventos acadêmicos, tá? Lembrando que vocês vão ter acesso a esses vídeos de novo, né? Vai estar gravados, caso vocês percam a aula ou queiram rever. Mas o que que ocorre? Né? A gente vai trabalhar primeiro com o cerimonial de eventos e depois eu trago protocolos acadêmicos, tá? Que são coisas mais específicas. Professor, Oi, Marcos, pois não. No caso lá da atividade, a gente joga para o I Love PDF e corta, né? Pode botar Para no fazer o PDF. PDF só da atividade, né? Não, mas você já pode responder no Word e colocar lá. Outra, deixar no Word ou no Mas ele não PDF. está no Word, ele está em PDF. Não, o material está em PDF, mas vocês podem colocar no Word lá, anexar na atividade. Nos oriente aí como é que faz. Não está aberto, tá? Não está aberto. Deixa eu pegar um aqui para dar exemplo para vocês, tá? Certo. Não está aberto ainda a atividade, mas deixa eu pegar de outro lugar aqui. Ah, tá. A gente não vai tirar do material, o senhor vai mandar atividade solta, né? Não, vou botar a pergunta, eu coloco o material. Apesar que o material vocês já sabem, né? Que é desse material que está em PDF. Sim. Tá? Mas lá você vai estar a pergunta. Eu vou colocar pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Vai ter assim, atividade 1, aí vai ter as 3 perguntas e vocês jogam as 3 perguntas lá. Entendi. Tá? Deixa eu só tentar pegar aqui rapidinho um exemplo aqui de atividade. Claro que isso aqui não dá atividade aqui.
Mas como anexar? Né? Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Deixa eu só colocar para vocês. Pronto. Eu vou pegar um exemplo aqui de... Deixa eu ver se é assim de português. Não, pega isso aqui. Deixa eu ver se a atividade está pronta. Vocês vão na parte aonde, né, gente? Atividade. Certo? Em atividades, aqui não está a atividade bem clara, mas deixa eu ver se é essa aqui, tá? Pergunta. Aí você vai ver a atividade ou pergunta. Aqui eu já adicionei. Pronto, aqui já foi adicionado. Deixa eu só voltar aqui numa outra que não foi ainda. É que isso aí é um fórum, né? Deixa eu só pegar aqui uma atividade, tá? Pronto, aqui. Quando você abre a atividade, você toca na atividade, veja que tem aqui adicionar ou criar. Então, vocês fazem no Word, digitam, colocam o nome de vocês, etc., e vão adicionar. Vou dar só um exemplo aqui. Eu vou lá, clico. Qualquer artigo aqui, tá? Vou pegar um exemplo aqui, algum. Lá no computador. Eu vou pegar exemplo de discussão. Não, deixa eu pegar outra coisa aqui. Tá, então o senhor quer que a gente só mande só as respostas, é isso? Isso. O que quer lá são as respostas. Ah, então tá. E depois marcar, quando você colocar, marcar como concluída, né? Ou enviar. Tá? Ok. Mas a ideia é que a gente pode estar discutindo muito isso, gente. Sabe aonde? Eu estou pegando isso aqui, outro material. Deixa eu só pegar. É mais ou menos que vocês vão fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui, preparar para concurso de alguma atividade. Pode que aqui não tem. Deixa eu só sair aqui. É mais ou menos isso. Quem não trabalha com Classroom, vai lá colocar o quê, gente? No Word e anexa. Adicionar. Vai ver atividade e anexa. Lá vai ter o nome, atividade 1. Vai lá e anexa. Certo? Vai lá e anexa. Tudo bem? Ok, Só já faz a entendi. resposta. Aí você vai dizer, atividade da página tal. Aí bota a resposta. E só voltando aqui, né? Quando a gente vai trabalhar com eventos, ou como cerimonialista, principalmente eventos acadêmicos, é muito mais rigoroso, né? Mas num evento que a gente vai ajudar a organizar, precisa se profissionalizar. Muitas das empresas têm profissionais que têm bom na voz, o mestre de cerimônia, mas o mestre de cerimônia tem mestre de cerimônia que não sabe de nada de cerimonialista, de cerimonial, então ele já peca nisso, tá? Ele não sabe quem fica na mesa, quem é quem, existe regra para isso, depois a gente vai ver com calma, para cada evento. É preciso analisar, né, que o cerimonial ele vai fazer todos os bastidores e a equipe de organização também. Porque o cerimonial é o que organiza toda a parte de formatura ou de festa, etc. Né, o cerimonial. Tem muitas empresas que contratam o cerimonialista. Claro que em um casamento você não vai ter o cerimonialista, o mestre de cerimônia, né? Você vai ter o padre, etc. Né? Há evento que precisa do mestre de cerimônia. Mas o cerimonialista ou a cerimonialista é aquela que vai estar como encarregada de organizar tudo e de fazer as coisas acontecerem antes, durante e depois. Principalmente antes e durante. Se a organização é mal feita, gera um problema. Ele tem que treinar a equipe, como vai recepcionar, como mandar, como resolver. E a gente vê muito problema em eventos nisso. Colação de grau de particular, o que tem de erro, até de colação de grau de cursos de graduação de universidade pública, empresas que erram absurdamente. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu fui coordenador do curso de letras espanhol aqui da universidade, e eu fui com a colação de grau de uma turma. Então, quem vai dar o grau tem uma regra. O reitor, vice-reitor, pró-reitores ou pró-reitores juntos e diretores de centro de campo. É o que podem, ninguém mais. Tá? Legalmente é isso. E existe posição na mesa. Existe mesas pares e mesas ímpares. Tem uma diferença, depois vocês vão ver. Quem era que ia dar o grau? No caso, era o diretor do centro, que também era o professor homenageado, né? O patrono aí da turma. Então, ele ia dar o grau. Ele senta no meio, se for cadeira
ímpar. Se for par, ele senta no lado direito, né? É o primeiro lado direito. Se tem 6 cadeiras, ele é o primeiro, né? Do lado direito. E, sucessivamente, eu tenho que estar chamando posições na mesa. Então, quem é a segunda maior autoridade? Tem posição. A empresa queria que eu ficasse na ponta, só que eu não poderia querer a segunda maior autoridade. Existem regras específicas. E é desconhecimento da empresa de não ter profissionais qualificados. Ele pode ter um bom mestre de cerimônia de voz, mas o mestre de cerimônia, se ele não conhece o básico, ele vai passar batido em algumas situações. Ele tem que saber das regras. Ele pode ser o cerimonialista, mas ele tem que saber das regras. A responsabilidade grande também é o cerimonialista, ou a cerimonialista. Tá? O evento, tem que ter muito cuidado, né? Existem feiras, as feiras também é uma grande equipe, né? Um salão do livro também. Então, tem toda uma questão de organização. Cada evento tem sua particularidade, né? E depois a gente vai debater aqui. Quando a gente for no final, eu vou dar um exemplo de colação de grau, de um evento acadêmico. Eu vou dar um exemplo de um evento sem ser de colação de grau, e vocês vão ter que montar a parte de organização. Vocês vão tomar preços, não é obrigado vocês fazerem, claro, e depois vocês vão fazer, dependendo do evento, ter também um mestre de cerimônia. Vai ter casos, alguns eventos vai ter um mestre de cerimônia, a abertura do evento, né? Aí vai ter que ter um mestre de cerimônia, né? Tá? Tudo isso acontece. Mas fica à vontade se queira falar alguma coisa, gente, senão eu vou parar por aqui. Se alguém não está ainda por favor, no grupo do WhatsApp, depois me avise, tá? Foi mandado por e-mail. Existe um grupo do WhatsApp que é fundamental para que a gente tenha. E querem conversar, vocês podem também falar lá no grupo. Tendo a ver com quem a gente está discutindo, é crucial. O grupo do WhatsApp vai ajudar bastante a gente a andar e aprender. Lembrando que estamos hoje no início, tá? E próxima segunda eu não vou estar com vocês, mas eu vou deixar já gravado o encontro, tá? E vocês depois que assistirem, vocês podem tirar dúvidas, tá ok? E ler o material com antecedência. É um material bem didático, é um material simples. Esse primeiro material, e todos eles que vai ser colocados, vai ser um material bem simples. Tá ok? Tudo bem? Alguma pergunta a mais? Gente, primeiro, muito obrigado. Eu espero que tenha gostado aqui do início. Não desanimem, tá? É o início do curso e é preciso para que a gente desenvolva as situações